Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, trazendo a nossa última, mas não menos importante, retrospectiva de 2024, ano em que o Brasil Consciência seguiu com o seu trabalho, mostrando para vocês alguns dos projetos mais relevantes, mais importantes, mais interessantes da ciência brasileira. O Brasil Consciência, como você sabe, é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje nós vamos mostrar dois projetos interessantíssimos que foram desenvolvidos por alunos de mestrado e doutorado do INPE. Uma doutoranda do Instituto desenvolveu uma bateria que pode revolucionar o mercado de carros elétricos. E um mestrando desenvolveu um novo sistema que pode mudar a concepção de aeroportos na aviação civil. Nós também vamos trazer para vocês o desenvolvimento da bateria nuclear brasileira, que não acontece dentro da base do SINDCT, mas que poderá ser importantíssima para o desenvolvimento de satélites, por exemplo. A bateria nuclear em desenvolvimento pelo IPEM. Acompanhe. Nós estamos aqui na outra linha tecnológica com a pesquisadora Maria Morato e com o pesquisador Carlos Zeutini, que vão explicar para a gente, tintim por tintim, como é que está funcionando essa bateria nuclear brasileira, que promete, inclusive, durar o dobro ou até mais do que a bateria chinesa anunciada, porque eles usam um tipo diferente de composição. Vamos tentar entender melhor. Bom dia, obrigado por vocês aceitarem aí o nosso convite para falar desse projeto super interessante. E eu começo perguntando assim, desde quando que vocês estão pesquisando essa bateria e quando foi que vocês conseguiram aí os primeiros resultados? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com você. A Maria Alice é a coordenadora do projeto, eu sou um dos pesquisadores. É importante deixar claro que a gente resolveu fazer essa bateria porque a gente tem material radioativo guardado no Brasil, então a gente tem interesse em reutilizar esse material, o reuso desse material é importante, existem empresas interessadas nessa tecnologia, então como o IPEM trabalha sobre demanda, ou seja, a sociedade precisa de uma tecnologia, a gente desenvolve. Mas vou deixar a Maria Alice, que ela começou o projeto e aí ela me convidou para o projeto. Muito bacana. Enquanto a gente está falando, vamos mostrar imagens lá do IPEM. Nós estivemos lá em 2020 mostrando o funcionamento e a produção dos radiofármacos, que são assim essenciais para diversos tipos de tratamento e exames que utilizam a tecnologia nuclear no Brasil. Inclusive, o IPEM é o único fornecedor desse tipo de material para clínicas particulares e para o SUS. Muito bom dia, doutora Maria Alice. Obrigado por senhora ter, então, nos recebido, nos atendido. Explica para a gente como é que começou tudo isso. Bom dia a todos. Começamos esse projeto sob a demanda de um cliente em 2018 e esse era basicamente fazer só uma concepção de um projetinho em papel, simulação. Então, ocorreu a pandemia, a gente continuou trabalhando, porque era uma simulação, e aí, no final de 2021, o projeto acabou, e aí eu contactei o Zeituni e falei, Zeituni, nós temos essas fontes aqui no IPEM, dá para a gente fazer pelo menos uma bateria de conceito. E aí fomos apoiados pela superintendência do IPEM, que conseguiu alguma verba para comprarmos alguns dispositivos que são necessários na bateria, e aí nós a construímos. É uma bateria ainda conceitual, e agora a gente pretende fazer uma já com o financiamento do nosso cliente, nosso parceiro, e aí a gente vai tentar fazer uma de 100 miliwatts, utilizando o radioisótopo ameriço, que tem uma vida de mais de 400 anos, então a gente estima que a duração dela seja de aproximadamente 200 anos. De 0 a 200 anos, ela vai conseguir manter aproximadamente a mesma potência, né? Então, esse é o andamento, assim, rapidamente falando, né, que foram quase 5 anos, do projeto aqui dentro do centro. E mais importante, que isso foi feito assim através do trabalho conjunto de vários centros. Então, do Centro de Engenharia Nuclear,
com o centro do Zeytune, que é o Centro de Tecnologia das Radiações, utilizando as fontes do nosso depósito de rejeitos radioativos que a gente tem aqui, que é o setor que a gente chama de gestão de rejeitos radioativos, que nos forneceu esses materiais. Então, é importante que a gente fez de um rejeito nuclear o material para ser o combustível, entre aspas, da nossa bateria. Muito bacana. Para que você em casa possa ter uma ideia, a bateria chinesa ela utiliza o níquel 63 Ni como seu fundamento e que tem esse elemento uma meia-vida, que é quando começa a decair a produção de energia, em 100 anos. A bateria brasileira, que é isso que eu vou perguntar agora, utiliza o isótopo americio 241 AM, que tem a meia-vida em 432 anos. E o mais interessante, que acabou de citar a pesquisadora, está usando lixo radioativo, rejeição material já utilizado, que isso aí é proveniente do reator? Na verdade, originalmente sim, mas não do nosso reator aqui. O que acontece? O ameriço é muito usado no passado para para-raios. Então, havia uma ideia na década de 50 que o para-raio com uma fonte de ameriço geraria uma puxada, vamos dizer assim, de raio melhor, porque ionizaria o ar. Então, foi usado muitos para-raios radioativos no Brasil e hoje o IPEM recolhe esse material, porque depois de 50 anos de uso, esse material começa a oxidar, etc. Então, o IPEM recolhe. Além disso, o ameriço também é usado para detetor de fumaça, para quando você tem um tubo de metal que tem uma trinca, a gente passa uma coisa chamada gammagrafia. E aí a gente utiliza esse material. Então, essas fontes eram provenientes de equipamentos antigos que foram usados na indústria e que, depois que ele passa o tempo de uso do equipamento, por quê? Porque apesar do ameriço durar 400 anos de meia-vida, a gente tem que lembrar que esse material está encapsulado num metal, esse metal, com o tempo, ele vai oxidando, ele vai enferrujando, e aí há um risco do material ser exposto. Então, todo material que usa material radioativo, além da meia-vida do material, a gente tem a resistência dos materiais externos. Tanto que, por isso que a Maria Alice informa que a nossa bateria deve durar de 0 a 200 anos. Quanto tempo ela vai durar? Vai depender de como a gente reveste o material, de como a gente garante o material eletrônico, porque a radiação, internamente, ela vai sendo contida. Quando a gente achar que essa contenção pode falhar, é o tempo de vida da bateria, porque a gente não pode arriscar futuramente uma bateria falhar. Então, o níquel ele tem uma meia-vida de 100 anos e é uma bateria beta. A nossa é uma bateria que usa alfa e gama e a meia-vida é 400 anos. Então, a gente usa muito essas baterias no espaço, quase todas as naves que vão para fora da Terra utilizam baterias nucleares, ou com esses isótopos ou com outros. Por quê? Porque a gente não consegue trocar o combustível. Você mandou para o espaço, você não vai mandar um astronauta encher de novo o tanque de combustível. Então tem que ser um Tem combustível posto de muito bom. gasolina lá, né? Infelizmente, né? Ou se tiver, vai ser muito caro. Então é melhor mandar da Terra mesmo. Então é por isso que a gente está com a ideia de usar o ameriço. Esse ameriço ele está no rejeito. A gente já retirou as fontes foram todas analisadas uma a uma. Então a primeira bateria estava usando 11 fontes. A segunda bateria a gente deve usar uma quantidade maior. A gente está testando todas as fontes individualmente para garantir que todas estão estanques. Mesmo assim, elas vão para o meu laboratório. Nesse laboratório, elas vão passar por um novo processo de vistoria para aí sim haver a montagem da fonte. Muito bem. A gente está mostrando na tela agora uma imagem que nós temos, buscamos na internet dessa bateria. E como a doutora Maria Alice disse, esses equipamentos, né, foram adquiridos aí por meio desse parceiro. Posso entender que esse parceiro é alguém do ramo de para-raios que acionou vocês aí por Não. conta da disposição dos rejeitos? Não. Chutei Não. mal. Todos os rejeitos radioativos, pela legislação brasileira, são armazenados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, no momento em que a sua empresa utiliza um material radioativo, já existe via licenciamento
do governo brasileiro, eu te autorizo o uso por um certo tempo e depois você é obrigado a devolver esse material para o governo federal, para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para a gente armazenar esse material. Então, todo o rejeito brasileiro está armazenado nas guardas do governo para a segurança. Tá? Então, na verdade, uma empresa que use para raio radioativo, ela vai usar durante o tempo de uso do material. Acabou, isso é mandado para o governo, por segurança. Esse armazenamento todo que vocês estão falando, ele fica aí no IPEM ou tem outro depósito? Porque eu conversei recentemente, inclusive, com o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ele estava me explicando como é que funciona isso, que a segurança dos armazenamentos. Aí no IPEM não tem, né? Tem. Nós temos todo o rejeito do sul do país e do estado de São Paulo vem para o IPEM. A gente tem outros rejeitos no Brasil, mas eles vêm sempre para o IPEM. A gente tem um depósito grande, isolado aqui dentro, para armazenar esse rejeito. Quando a gente fala rejeito, só explicando, não é que o material é colocado e esquecido. Esse material chega, ele é analisado, ele é isolado, depois ele vai ser colocado numa blindagem, esse material vai ser separado e esse material vai sendo monitorado por toda a vida radioativa desse material. Então, na verdade, quando a gente fala rejeito, não é um depósito que você deixa jogado num canto. É sim um material em que você tem blindagem, são tubos de concreto, paredes grossas de 1 metro e meio de concreto, em que esse material vai ficar dentro de uma blindagem, totalmente armazenado e é monitorado o tempo inteiro. Muito bem, bacana. Bom, esclarecidas essas dúvidas iniciais, vocês conseguiram fazer uma bateria, ela já demonstrou que o conceito é possível, por isso é um demonstrador de conceito, e agora vocês vão para uma segunda etapa. Qual que é o Isso. trâmite para essa segunda etapa e quais são as aplicações que vocês estão imaginando para essa capacidade de bateria? A doutora Maria Alice falou, inclusive, em uma tensão aí que eu me perdi aqui, 120. É potência de 0,1 watt ou 100 miliwatts em potência. 0,1 watt, ok. É. Então, a gente tem aplicações dessas baterias em toda a parte aeroespacial. Tem nos rovers que vão para a NASA, em satélites, em locais remotos de difícil acesso, onde você não pode ficar trocando a bateria toda hora, né? Então, essa é a ideia da gente. O projeto agora vai entrar, porque a gente tem um acordo com o parceiro, vai ser desenvolvido. Esse acordo é um acordo de confidencialidade, não podemos detalhar muito, só posso detalhar para você o tamanho da bateria. E aí a gente vai fazer um protótipo de laboratório. Né? O laboratório do Carlos Zeituni está se preparando com autorizações especiais da CNEM para manusear a atividade que vai ser mais alta. E aí a gente vai fazer um projeto básico de concepção e o protótipo que vai operar mesmo. Né? Essa é a ideia. Mas essa voltagem que a senhora mencionou, ela seria capaz do quê? De servir, por exemplo, para corrigir a órbita de um satélite durante aí 5 anos, 10 anos? Ela tem potência suficiente para acionar um É, motor? É isso que eu estou querendo saber. depende do motor e assim existem locais, existem dispositivos no qual você pode armazenar, tipo capacitores, em qual você pode armazenar essa energia durante, digamos, 10 dias, e aí você tem uma potência maior, e aí ela pode alimentar um motor que necessita ser alimentado uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? Então, ou um instrumento que vai monitorar algum processo, né, numa área remota, e que aí você pode usá-lo utilizando esse dispositivo de armazenamento, que poderia ser capacitores, entendeu? Pode ser, essa é a ideia de utilizá-lo, né? Outras coisas de menor capacidade também talvez dê para acionar diretamente, mas instrumentos geralmente têm uma necessidade de potência não muito alta. E é nessa aplicação que tem sido utilizado. Veja bem, muitas aplicações locais remotos utilizam hoje energia solar. Só que às vezes à noite ou em locais onde a luz não incida com
muitas horas por dia, como em locais na Antártida. Então, você tem baixa insolação, aí você não tem como usar energia solar. Então, a bateria nuclear seria também uma aplicação para esses locais. É importante entender, Edmond, que quando você está falando num satélite, qualquer bateria nuclear, ela não dá energia para o satélite. Quem dá energia para o satélite são os painéis solares. Porém, o satélite está rodando. Quando ele está rodando, você tem que virar os painéis sempre em direção ao Sol. Outra coisa importante, quando você vai um rover para Marte, o rover ele cai, ele está usando o painel solar. Só que chega uma hora que vai caindo poeira da própria atmosfera de Marte, na Lua, e vai sujando o painel começa a perder potência. Nessa hora, as baterias nucleares, no caso de rover, eles balançam eles ficam tremendo até essa poeira cair, para o painel voltar a funcionar, e no caso dos satélites, eles viram em direção ao Sol. Então, a bateria, ela serve tanto que, por exemplo, o Voyager, que ele saiu em 77 na Terra, ele já está passando por Plutão agora. Ele continua mandando informação. Por quê? Toda vez que ele passa atrás de um planeta, ele para o funcionamento do painel, ele para de mandar informação para a Terra. As baterias acionam e ficam procurando luz. Quando a bateria aciona a luz, começa a virar o painel para aquela direção. E aí o satélite volta a transmitir de novo e volta a funcionar. Nós temos um exemplo aqui nosso, né? O primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, ele está praticamente, né? Ele tinha um esquema de spin e está numa lentidão, né? Muito, muito mais devagar do que quando ele foi lançado, e ele só funciona quando ele recebe luz solar, só consegue mandar informações quando ele recebe a luz solar. Uma pergunta: há possibilidade da gente vislumbrar num futuro, quando o desenvolvimento dessas baterias estiver potencializado, o uso delas em comunidades remotas, onde a energia elétrica não possa chegar? Cada casa poderia ter uma e manter luzes e outros dispositivos funcionando? Vocês vislumbram isso? Olha, essa é uma pergunta sempre complicada, porque a gente tem sempre um material radioativo acontecendo. Mas já existem duas empresas no mundo que estão desenvolvendo carros movidos a bateria nuclear, e a ideia deles seria você comprar um carro, utilizar o carro durante 30 anos, e aí você entrega o carro de volta, então ele passaria 30 anos movendo sem você nunca botar combustível. A gente já tem algumas baterias nucleares montadas em lugares remotos, por exemplo, faróis no norte da Sibéria. Eu já visitei um farol desse com uma bateria nuclear. Então, lá a energia vinha toda da bateria, inclusive para o cara sobreviver, para o cara mandar, para informar. Então, assim, a gente tem exemplos. Lógico que a gente teria que pensar, a ideia do uso da bateria nuclear, você tem um material mais caro para produzir. Então, para as atividades do dia a dia, não sei se valeria a pena. Por quê? Porque você tem um custo a mais. Se eu tenho um lugar remoto, eu posso botar uma placa solar. A teoria fotovoltaica, ela te garante um rendimento e um uso da energia solar muito bom. Agora, se você estiver num lugar em que o sol é um problema, ou a dificuldade de chegar lá é muito grande, aí a bateria nuclear se torna a única opção. Então, na verdade, tanto que a grande discussão, por que vocês estão pesquisando uma bateria que ela é mais cara, que ela tem mais problemas de segurança? Pô, qual o interesse disso? O interesse é que tem lugares que eu não tenho alternativa. Eu não tenho como fazer. Eu estou no espaço, eu estou no fundo do mar, eu estou no norte da Sibéria a 70 graus negativos. Eu não tenho como mandar combustível para lá. Eu vou mandar óleo e ele vai congelar. Eu vou ter que mandar uma pessoa a 70 graus negativos para trocar uma pilha? É loucura. Tanto que, ninguém sabe, mas já se usou baterias nucleares no dia a dia. Os marca-passos da década de 70 usavam pequenas baterias nucleares e foram colocados mais de 500 marca-passos em pacientes do mundo inteiro e nenhuma desses marca-passos falharam. Ninguém morreu de câncer por causa do marca-passo. Ninguém morreu por causa do material radioativo. Isso foi utilizado há muito tempo. Lógico, depois teve o desenvolvimento das pilhas de cádmio, que aí eram mais baratas e tinham uma durabilidade de 10 a 15 anos. Então, valeria a pena, porque as baterias que foram utilizadas na década de 70, que também eram de níquel 63,
elas tinham durabilidade de 30 anos. Como geralmente o marca-passo, a pessoa já é idosa, geralmente espera-se que você faça a revisão do equipamento com 15 anos. Quando as baterias de cádmio tiveram durabilidade de 15 anos, optou-se por questão de custo trocar a bateria. Impressionante, né? O coração continuava batendo, a pessoa já tinha até morrido. Essa é a ideia. Vocês falaram sobre, não queremos entrar nessa seara do sigilo, do parceiro e tudo mais, mas como é que vai funcionar isso, doutora Maria Alice? O IPEM está desenvolvendo com esse parceiro, vocês vão registrar a patente e depois vocês vão transferir para a indústria para gerar inovação? Como é que é? Nós só vamos ter a patente quando a gente terminar o protótipo, né? Aí a Não, gente mas pode vai terminar com toda certeza, já estamos contando com fazer, isso. a gente vai fazer uma patente e a gente tem um contrato com o nosso parceiro de quem fica com quantos por cento, né? E se for necessário, a gente pode fazer ainda outras parcerias com a indústria, com outros parceiros na área nuclear. Nós temos várias indústrias na área nuclear aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a indústria que tem que fabricar o ameriço, né? Tem a indústria que tem que montar a bateria, e tudo isso aqui a gente está fazendo aqui no IPEM, mas se quisermos uma montagem, uma fabricação numa escala maior, vamos ter que ter essas indústrias. E aí a Claro. gente vai ter que formar parceiros, com certeza. Mas a senhora falou aí, não sei quem fica com tantos por cento, podemos entender que isso pode gerar receita para o IPEM? Isso. Isso vai Essa é a gerar. ideia. Essa é a ideia. Todos os nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a gente pode fazer, e muitas vezes faz, patentes, que depois podem ser vendidas para a empresa, ou a gente pode pedir eles fabricam o produto, e aí vem uma porcentagem para o IPEM. Que bacana, que bacana. Serviço de pesquisa nacional desenvolvida por servidores públicos dentro de uma instituição pública, tá? Não tem nada de balbúrdia, não. E, doutor Carlos, só para que as pessoas possam entender, quanto tempo vocês levaram para chegar nesse conceito e quantas pessoas envolvidas entre pesquisadores que vocês já têm aí no corpo técnico do IPEM e os mestrandos, doutorandos que eventualmente participam desses projetos? Eram umas 30 pessoas, Maria Alice. Eram mais ou menos, eram 21 do IPEM e 6 pesquisadores externos, que Eram apoiavam o nosso bolsistas. projeto, são bolsistas nossos, né, e que trabalham, muitas vezes, tem até uma voluntária, uma pesquisadora voluntária que trabalha conosco, e eles continuam trabalhando Estudante, até eu hoje imagino. sem bolsa, porque muitas coisas que a gente fez para implantar essa bateria conceito, ninguém mais tinha bolsa, ninguém mais tinha nada, todo mundo trabalhou como voluntário mesmo. Mas agora que o demonstrador de conceito está pronto, vocês conseguiram alguma coisa via FAPESP ou algo assim? Não? A É, gente tem acordo de P&D. o parceiro nosso vai aportar o recurso para, inclusive, pagar as bolsas para os externos do IPEM. Que excelente, que excelente. Formando mão de obra especializada também. Bom, qual que é o prazo que vocês imaginam que esse novo protótipo possa estar pronto aí, testado, aprovado e já indo para a linha de montagem, para a gente ter bateria à vontade aí para os nossos experimentos espaciais, inclusive para exportar para o exterior, né? Porque uma tecnologia dessa. Olha, a parte da montagem radioativa, do material, da montagem do núcleo e da preparação, a gente espera que em um ano e meio, a gente tenha já os primeiros para começar a fazer os testes, etc. O projeto a gente calculou para 2 anos. Em 2 anos, a gente por todos os nossos cálculos, já vai estar com a bateria funcional. 30 meses. 30 meses no total. Mas a gente, lógico que eu acredito que em um ano e meio, a gente já tem as primeiras retiradas de material. Por quê? Porque os primeiros testes vão ser feitos dentro de uma célula quente, que é uma célula de chumbo, em que aí não vou estar muito preocupado com a blindagem desse material radioativo, porque ele vai estar isolado. Aí quando a gente... Só que o nosso objetivo é tirar essa bateria de dentro de um ambiente controlado para qualquer pessoa poder manipulá-la. Este é o objetivo. Então, a gente vai ter o montagem do laboratório em um ano e pouco, eu acredito
que a gente já tem a bateria funcionando ainda dentro de um laboratório lacrado, etc. Aí a gente vai partir para a terceira fase do projeto, que é fazer esse material ficar disponível, vamos dizer assim. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer demais a doutora Maria Alice Morato, coordenadora do projeto, e o doutor Carlos Carlos Zeituni. Zeituni, Zeituni. Zeituni. Carlos Zeituni, pela gentileza de nos atender aqui e explicar esse importante projeto de desenvolvimento de pesquisa e inovação. Coisa mais interessante que tem, a pesquisa aliada à inovação já na base da pesquisa dentro do Instituto Público. Obrigado a vocês, sucesso e parabéns pelo projeto. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro do desenvolvimento de um novo sistema para a aviação civil brasileira. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre um trabalho desenvolvido dentro do INPE que pode revolucionar os aeroportos brasileiros, principalmente aeroportos pequenos e com poucos recursos. Vamos acompanhar o que foi desenvolvido num trabalho de mestrado no Instituto. Veja. Muito bem, gente. A gente está aqui no antigo Laboratório de Computação Aplicada do INPE. Nós vamos conversar com o professor Luiz Bambassi e também com o aluno de mestrado Adilson Luiz Barbosa sobre essa nova patente que o pessoal do INPE, que eles conseguiram desenvolver e que tem uma aplicação fantástica para a área de aviação. Vamos começar então. Professor, explica para a gente qual que foi o problema, da onde que surgiu a necessidade de fazer esse estudo. Bom, o Brasil tem uma quantidade enorme de pistas de pouso em fazenda, que não tem nenhum equipamento de apoio e que ficam inviáveis se as condições de tempo não são adequadas. E tem muita aeronave particular que fazem uso dessas pistas. Cada vez uma aeronave diferente da mesma empresa que tem uma grande fazenda vai para uma dessas pistas de pouso. Então nós temos mais ou menos umas 20 mil aeronaves privadas que fazem acesso a pistas de fazenda. E as pistas de fazenda são no mínimo umas 2.000, 3.000 pistas de fazenda, nem todas são cadastradas. Além disso, o GPS, que é a base dessa patente, ele sofre de desvios na ionosfera. Como esse desvio não é conhecido, em épocas críticas você tem erro de 180 metros na posição dada pelo GPS para a aeronave. Então, qual é o primeiro ponto? Durante muito tempo se tentou modelar a ionosfera para reduzir esse erro. É muito mais simples o sinal não passar pela ionosfera. Isso é possível? Claro. Se você repete o sinal do GPS e manda esse sinal do GPS com transposição de frequência em relação a refletores que podem gerar um eco, com o mesmo sistema de localização que você usa para calcular a posição do GPS, você calcula a sua posição em relação a esses 4 geradores de eco que valem aos 4 satélites do GPS. O que isso causa? Isso faz com que o sinal não passe na ionosfera. Como o sinal vai e volta, você reduz o erro por 2, e aí nós temos um erro intrínseco de 5 metros, com só 4 refletores. Se tiver mais refletores, ou tiver um sistema de navegação inercial na aeronave, você reduz ainda mais esse erro. E, bom, desenha aí pra gente, então, professor, como é que é isso? O sinal que o avião está recebendo do GPS, ele vai repetir para o solo para receber de volta? Isso, o sinal do GPS, ele vai ser recebido pela aeronave, vai sofrer uma mudança de frequência e vai ser transmitido em direção, aqui está a pista de pouso, a pelo menos 4 balizas perto da pista de pouso. Aí essas balizas vão refletir o sinal que vai para a aeronave
E a própria correlação, o mesmo sistema de correlação de defasagem de tempo do sinal GPS, que é baseado num código de CDMA de Gold, é feita agora com sinais de pelo menos 4 balizas. E esse sistema, com quase tudo que já existia, ele nunca tinha sido tentado antes, ninguém tinha tido essa ideia? Não, senão não tinha sido concedida a patente. Que bacana! E com isso é possível direcionar a aeronave no pouso e na decolagem? É possível fazer pouso remoto, por exemplo? Em locais remotos. Desde que você tenha uma pista de dimensões adequadas. É diferente de um helicóptero que você passa com vão pequeno numa ravina, de um avião que pousa numa pista que tem uma certa folga em relação à dimensão do trem de pouso da aeronave. Então, o CAT 3, por exemplo, que é o caso de Cumbica, tem um erro de 5 metros na direção de rolamento e 2 metros na lateral e meio metro na altura para não dar pancada na hora que pousa. Um CAT 1 já é bem pior que isso, eu já não lembro exatamente como é, mas é mais de, já é 2 metros na altura, né? E aí, bem mais na lateral e tudo mais. Então, aqui nós estamos falando, só com isso, com 4 balizas, de um erro de 5 metros. Agora, se você tiver mais balizas, você tem um erro menor e você ainda pode apoiar isso com altímetro. O que acontece? Se você tiver um radioaltímetro, um altímetro sonoro, e o radioaltímetro pode usar o próprio sinal do GPS e a correlação para determinar a altura da aeronave, quando você chega perto do solo, você capta o eco do solo. Com uma antena essa, não essa de frente da aeronave, mas embaixo da aeronave. Antenas essa embaixo da aeronave. E aí você determinando a altura em relação ao solo, você corrige o erro de altitude, que é o que pode estragar o trem de pouso, que é o erro, a precisão maior do sistema. E aí você pousa com segurança de CAT 1, 2 ou 3, dependendo do número de balizas que você põe no sistema, num custo muito baixo, sem ter nenhuma energia elétrica na pista de pouso eventual, nada disso. Inclusive, numa emergência, você pode organizar a pista de pouso com veículos de metal. Você põe 4, 5, 10 carros, localiza com GPS durante algumas horas, né, porque aí um erro compensou, você está fazendo várias medidas, está no lugar fixo, faz a marcação GPS das balizas e libera o pouso. Talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu disse pouso remoto, é possível pousar um avião utilizando esse sistema sem piloto? Sem piloto? Também, eventualmente. Se você tiver um controle adequado para isso, sim, porque no fundo, um pouso ILS de alta precisão, o piloto não interfere. Quem interfere são os computadores de bordo. Muito bem. Adilson, como é que foi a ideia de fazer esse projeto para o seu mestrado? Da onde surgiu isso? Então, no caso, na época do mestrado, né, eu trabalhava no DCTA e nós trabalhávamos lá com pesquisa a respeito da ionosfera. E a questão foi essa que o professor Bombassi relatou, né, da questão dos efeitos da ionosfera sobre, né, os equipamentos de aviação. Então, nós verificamos que isso ocorre, né, esses equipamentos, esses princípios já existem, só que é feito de forma diferente. Do jeito que é feito atualmente, aí eles acabam sofrendo, eles têm que passar pela ionosfera. E aí, então, esses erros da ionosfera fazem com que nós tenhamos, né, erros que não são possíveis de ter um pouso, né, com precisão. Então, surgiu a necessidade, comecei a fazer matérias isoladas, né, aqui no INPE, né, com o professor Bombassi, a respeito das teorias de inovação, né, a respeito de TRIS, e com isso nós fomos desenvolvendo, né, essa ideia de aproveitar certos princípios que já existem na aviação, né, mas fazer de tal forma, né, que esses princípios eles sejam, né, inovadores para resolver determinadas situações. TRIS é uma expressão russa que significa Teoria da Resolução Inventiva de Problemas. Foi desenvolvida pelo inventor e autor de ficção científica soviético Henryk Altuler, a partir de 1946. A teoria foi desenvolvida sobre uma vasta base de pesquisa, abrangendo centenas de milhares de invenções em muitas áreas diferentes, para produzir uma teoria que define os padrões generalizáveis na natureza das soluções inventivas e as características distintivas dos problemas que essas invenções superaram. Uma tecnologia que começou a ser desenvolvida por volta de 1939 na Rússia e que hoje é uma tecnologia
para a inovação, que tem 8 processos em paralelo, gerado pelo Althiller, né? Que foi um antigo oficial de marinha russa e que trabalhou examinando patentes na Rússia e que já no Colégio Naval, na Guerra de 14, conseguiu recuperar um submarino com água oxigenada e rutênio, que tinha afundado por problemas de caverna. Então, dá para ter uma ideia do nível do sujeito. Ele começou a observar que patentes resolviam sempre, eliminavam o conflito em um produto. Conflito eu tenho uma especificação que seria boa para algumas coisas indo em uma direção e boa para outras indo em outra direção. Em vez de ficar boa para os dois, eu deixo no meio do caminho. Através de princípios inventivos. Então, ele começou mapeando princípios inventivos na base de patentes com conflitos de engenharia. E aí tem a matriz de 40 por 40 que ele fez lá atrás. Depois começou a desenvolver outros métodos de suporte à inovação. Quanto tempo você demorou nessa pesquisa? Olha, na realidade eu passei 2 anos, né, fazendo matérias isoladas, né, nos cursos de inovação, e depois eu fui matriculado, né, diretamente no mestrado, e no mestrado levei mais 3 anos, né, fazendo essas pesquisas. Né. A sua formação de graduação é o quê? A minha formação, né, principal seria a engenharia eletrônica, mas eu acabei me especializando mais na parte de eletrônica, né, principalmente trabalhando em gerenciamento, né, de setores de telecomunicações. E, por final, eu estava no DCTA, exatamente no ICEA, né, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, né, que tem tudo a ver com a patente e que justamente nós estudávamos nesses princípios da aviação. Então, houve até um interesse muito grande por parte do ICEA, né, de me liberar para estar fazendo essas disciplinas e logo depois o mestrado. Muito bem. Professor, o senhor estava falando para a gente aqui em off que uma das grandes vantagens desse sistema é não usar energia elétrica. Por que ele não precisa de energia elétrica? Tudo está a bordo da aeronave. A única coisa que o solo tem que fazer é refletir o sinal da aeronave em pontos que tem posição conhecida. Então, vamos pegar um exemplo do GPS. Eu estou com a aeronave, sei minha posição com 180 metros de erros. Quando eu capto ecos, eu sei quais ecos podem ser ou não das balizas. Não só pela distância que eu espero que eu acho que a baliza vai estar, porque eu tenho uma posição aproximada, como pela variação de distância no tempo. Se eu estou em direção à pista, eu tenho uma variação rápida da distância com o tempo. Uma baliza, um refletor igual à minha baliza a 90 graus, não tem quase variação de distância no tempo. Então, eu elimino esse elemento. Então, uma série de coisas assim, simples, permite que no processamento, quando o receptor GPS faz a primeira interpretação de sinal, ele forneça dados para um pequeno computador de apoio, que pode ser um computador de celular, por exemplo, né, um processador de celular, possa fazer a interpretação, selecionar o que é ou não baliza e manter travado nas balizas os localizadores, os correlatores do receptor GPS corretamente. Senhor, desculpa a ignorância. O que é essa baliza? Que equipamento é esse que pode refletir sinal sem energia elétrica? Por exemplo, um tambor de óleo. Ele é de metal, reflete bem radiação eletromagnética. Por exemplo, se quem vê aquele chinês, né, que tem aquele problema na perna, acho que no National Geographic, vê que ele tem uns drones, um radarzinho que passa pela madeira, porque a frequência que ele manda é transparente à madeira. Certo? Então, assim, escolhendo a frequência em que o sinal do GPS vai ser repetido, né, por um transponder, eu posso garantir que um monte de refletores no meu ambiente deixem de ser refletores. Então, facilita a interpretação do sinal. Muito bem. E, Adilson, qual que é a potencialidade econômica, você que é da área, desse sistema? Vocês registraram a patente agora, né? Acabou de sair. E tem empresa interessada, algum órgão interessado em conversar contigo, ANAC, alguma coisa assim? Logo após o mestrado, né, nós fomos no ICEA, né, apresentamos, né, a patente que estava ainda sendo aprovada,
né, eles tiveram conhecimento, né, deixamos lá todas as informações a respeito, né, desse trabalho realizado, né, fizemos uma exposição, mas a questão é que o Comando da Aeronáutica e o ICEA, eles têm uma pesquisa paralela, então, a respeito da ionosfera. A ideia mais do Comando da Aeronáutica é trabalhar em cima, né, da formulação, né, do modelo ionosférico. Então, na realidade, nós já trabalhamos em parceria com o INPE aqui, né, com o próprio IAV, né, então nós já fazíamos esse tipo de pesquisa. Só que esse modelo ele está sendo desenvolvido. Eles tomaram conhecimento, agora, né, é questão de fazer contatos, né, novos contatos, para verificar se há o interesse deles, né, por essa patente. Né. Deixa eu colocar uma coisa. Essa patente foi depositada faz 7 anos. Não agora, o INPE demorou esse tempo todo. O Adilson já tirou até o doutorado nesses 7 anos. E, além disso, o que acontece? Se você não tem garantia da propriedade intelectual de um produto, você não faz o produto porque você não tem certeza que vai conseguir vender o produto. Vamos supor que alguém já tivesse uma patente disso aí lá fora que não tivesse sido descoberto. Ele podia impedir a venda do produto. Então, todos os órgãos de decisão, o que eles fazem? Eles esperam a patente sair em definitivo antes de investir em qualquer produto, para ter certeza que não vão perder o investimento. Então, a conversa começa agora, porque antigamente ninguém tinha certeza sobre quais direitos nós tínhamos em relação a essa tecnologia. Então, a patente foi apresentada há 7 anos, mas agora ela foi finalmente aprovada. Foi finalmente... reconhecido, concedida. Qual que é o órgão que reconheceu? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, com a patente na mão, é que você se habilita a conversar com qualquer pessoa que seja para usar a tecnologia. Sem ela, não existe conversa. Então, a conversa começa agora. O Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro do desenvolvimento de uma bateria que pode revolucionar o mercado automotivo. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o trabalho de uma doutoranda do INPE que desenvolveu uma bateria que pode revolucionar o mercado automotivo de carros elétricos. Acompanhe. Estamos de volta agora para conhecer a pesquisa da doutoranda Camila Alves Scânio, na verdade, doutora formada no último mês de março no curso de Engenharia Espacial do INPE. Para conhecer o trabalho dela, a gente veio até o INPE em um dos prédios dos laboratórios associados. Camila, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória acadêmica, né? Qual que é a sua graduação e como que você veio parar aqui no curso de pós-graduação do INPE? Eu sou graduada pela Centro Universitário de Belo Horizonte, sou engenheira química e desde a minha graduação eu sempre fui apaixonada por pesquisa. Eu ingressei em programas de iniciação científica quando eu estava na faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu queria continuar buscando essa área de pesquisa. Então, eu apliquei para diversos programas de pós-graduação, apliquei na Unicamp, no Instituto Militar de Engenharia e apliquei aqui no INPE, porque a questão de trabalhar com coisas aeroespaciais também sempre me chamou a atenção. E eu apliquei para a vaga aqui no INPE e fui aceita pelo Dr. Corá e foi assim que eu dei início ao meu doutorado aqui no INPE. Eu sou aluna de doutorado direto, eu não fiz o mestrado, então eu ingressei como aluna de doutorado direto devido às experiências que eu tive na graduação com iniciação científica, ter já essa experiência em trabalhar com experimentos, laboratório e tudo mais, me proporcionou poder ter essa transição direta da graduação para o doutorado. A Camila era uma das alunas de doutorado no curso de pós-graduação em Engenharia Espacial do INPE e parte do curso foi realizada nos Estados Unidos no chamado Doutorado Sanduíche.
Foi durante este período, no ano passado, que a Camila apresentou seu trabalho em um congresso mundial sobre fabricação de baterias e acabou levando um prêmio por conta da grande inovação que seu projeto pode produzir. Agora, descreve pra gente, por gentileza, que estudo foi esse que você desenvolveu durante o doutorado e por que você decidiu por essa atividade específica? Quando a gente pensa, por exemplo, em dispositivos de armazenamento de energia, que foi um dos temas do meu doutorado, é um tema muito relevante porque a gente está no momento atual que é o momento de transição para uma matriz energética mais sustentável. Então, você buscar dispositivos que sejam capazes de acompanhar toda essa transição é muito importante. E o meu doutorado ele focou muito na bateria chumbo-ácido. É uma bateria extremamente segura, é uma bateria que tem um processo de produção bem estabelecido e é uma bateria que os diversos pesquisadores ao redor do mundo têm tentado evoluir para uma bateria mais moderna. Então, essa foi a proposta do meu doutorado, tentar modificar essa bateria para uma bateria mais moderna e a forma como os pesquisadores têm feito isso é através da adição de materiais de carbono na placa negativa dessa bateria. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em aplicar essa bateria num veículo elétrico, num veículo híbrido, a gente tem a falha dessa bateria devido a um problema de sulfatação que ocorre na placa negativa. Então, como forma de contornar isso, tem sido estudada uma adição extra de carbono na placa negativa, e quando eu digo extra é porque o carbono ele já é adicionado usualmente na placa negativa da bateria. E agora poder adicionar uma quantidade maior para poder evitar esse processo de sulfatação da placa negativa da bateria e permitir que essa bateria seja utilizada além das aplicações tradicionais é bem importante. Quais são as aplicações tradicionais dessa bateria e o que a senhora imagina que possa ser aplicado com essa evolução tecnológica? As aplicações tradicionais nos nossos veículos tradicionais, e a gente pode aplicar essa bateria para veículo elétrico e híbrido. Seria um grande avanço ter essa bateria moderna de carbono para aplicar em veículo elétrico e híbrido. Só que, assim, voltando um pouco para o meu doutorado, o que aconteceu em tudo isso é que quando a gente tem essa adição de carbono, essa quantidade extra de carbono na bateria, a gente desencadeia outro problema, que é o problema de evolução de hidrogênio. E foi aí que entrou o meu projeto de doutorado, tentar solucionar esse problema, que é a evolução de hidrogênio dos materiais de carbono, quando eles são adicionados de uma maneira maior na bateria, para poder melhorar seu desempenho e permitir essas novas aplicações. E o estudo que a senhora conduziu chegou a que conclusão? Esse controle do hidrogênio proporciona o quê? A bateria vai ter mais vida útil, mais carga? O que vai acontecer? Então, ter controle do hidrogênio, a gente desenvolveu um compósito, que é um compósito de polianilina e chumbo. Esse compósito, quando ele inibe a reação de evolução de hidrogênio, e isso permite que a gente consiga colocar essa quantidade extra de carbono, essa quantidade maior de carbono na bateria. Isso tem como principal benefício melhorar o ciclo de vida da bateria, melhorar, por exemplo, a taxa de recargabilidade, aceitação de carga, a gente diminui os efeitos da sulfatação e a gente consegue utilizar a bateria, por exemplo, em um regime que os veículos elétricos e híbridos eles operam. Então, poder utilizar essa grande quantidade e agora com o benefício de não ter esse problema de evolução de hidrogênio, é uma descoberta bem interessante, que vai abrir muitas portas de aplicação dessa bateria e de modificações dessa bateria para dispositivos mais modernos. E como que foi a inscrição desse trabalho no torneio no qual a senhora acabou premiada, né, pelo projeto? Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche pela minha bolsa ela é financiada pela FAPESP, eu tive a oportunidade de fazer esse doutorado sanduíche pela FAPESP nos Estados Unidos, e com o intuito até de testar o material que foi produzido aqui no INPE como um protótipo real de bateria, porque todos os testes que a gente desenvolveu aqui no Instituto, utilizando, por exemplo, esse potenciostato, era em escala laboratorial. Então, a ideia do meu sanduíche era testar isso em condições reais de operação da bateria e ver como que o nosso compósito desenvolvido aqui iria se comportar. Então, foi para isso que eu busquei fazer o doutorado sanduíche. Durante esse período do meu doutorado sanduíche, a minha orientadora do exterior, ela me falou dessa conferência que teria, que é o Battery Council International. É uma das principais conferências de bateria chumbo-ácido
do mundo. Inclusive, esse ano foi a edição de 100 anos dessa conferência. E foi uma conferência muito interessante, porque, diferentemente das conferências que a gente está acostumado a ir, a gente que é mais acadêmico, essa conferência ela reuniu tanto pessoas da indústria quanto pessoas da academia. Então, assim, permitiu uma troca de conhecimento acadêmico e industrial. E eu apresentei esse trabalho, que era o trabalho sobre esse compósito que a gente desenvolveu com baixa atividade de evolução de hidrogênio, e chamou muita atenção, tanto do pessoal da indústria quanto do pessoal da academia. Então eu ganhei o prêmio de melhor trabalho do congresso, e também eu ganhei o prêmio de mulheres na indústria de bateria, mulheres no campo mundial de baterias chumbo ácido. Então, assim, foi bem gratificante ter o trabalho reconhecido, um trabalho que foi desenvolvido totalmente aqui no Brasil, ser reconhecido internacionalmente. Isso, assim, eu acho que é sensacional, que é extremamente relevante para poder até mostra que, assim, as pesquisas que são desenvolvidas no Brasil são de extrema qualidade e relevância. E ter isso mostrado em forma de premiação internacional é extremamente importante, é extremamente legal. E os testes que a gente obteve, os resultados dos testes na célula, no protótipo de bateria que eu construí, mostraram que esse compósito, que é o compósito de fibra de carbono com polianilina, ele poderia ser utilizado como grade negativa da bateria chumbo ácido, sem que o processo de evolução de hidrogênio representasse um problema, e isso teve como benefício redução de 95% do peso da grade de chumbo da bateria, porque a grade da bateria, que foi substituída pela fibra de carbono, era uma grade de chumbo, que tem um peso maior. Então, substituir por um material mais leve, a gente conseguiu uma redução de peso imensa na bateria, que pode abrir ainda mais possibilidades de utilização desse dispositivo. Então, foi uma experiência muito engrandecedora, poder trabalhar e ver isso funcionando em tempo real, em como realmente funciona a bateria chumbo ácido. Você saiu daqui sabendo que você ia conseguir fazer esse teste? Você já sabia que tinha o equipamento, já tinha o laboratório? Eu vou para lá para isso. Eu saí com essa intenção de ir e fazer isso lá. Só que durante o processo eu tive alguns problemas, porque eu não seria possível fazer na universidade como eu havia... não seria possível fazer na universidade como havia sido definido. Então eu tive que buscar outras alternativas de outros lugares que eu poderia construir o protótipo de bateria, porque é uma coisa muito específica. Então eu tive a oportunidade de fazer esse protótipo numa empresa de bateria dos Estados Unidos que chama Crown Battery. Eu consegui fazer toda a construção do protótipo, desde a confecção das células eletroquímicas até a montagem e os testes de desempenho. Então foi muito interessante ter esse contato com a indústria também, para poder ver como que é o funcionamento real, tanto de operação da bateria, bem como da confecção da bateria. E poder também confeccionar minha célula de bateria de 2 volts, que era uma célula bem pequena. O tamanho da minha célula era 4 centímetros quadrados, então era uma célula bem pequenininha, um protótipo bem pequeno, mas que foi possível testar. E eu acho que é muito interessante quando a gente tem essa parceria universidade e indústria, porque a gente consegue aplicar todo esse conhecimento e toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo nos institutos de pesquisa nas indústrias, o que engrandece bastante, né, tanto o processo produtivo quanto a melhora dos materiais e dos produtos também. Tem um aspecto que você falou pra gente em off aqui sobre a diferença na infraestrutura. Conta como é que era, é diferente lá nos Estados Unidos? É melhor ou é pior do que aqui no INPE? É bem interessante, porque quando eu recebi a bolsa, eu fui com uma expectativa muito alta, né, em questão de equipamentos, de laboratório e tudo mais. E eu tive um choque muito grande, porque a infraestrutura que a gente tem aqui no INPE é sensacional. A gente conta com uma infraestrutura que a gente tem microscópio eletrônico de varredura de alta resolução. A gente trabalha agora com o Rama in situ, que é uma técnica que proporciona a gente ver, por exemplo, se eu for pensar na minha bateria, a gente consegue ver a transição do meu material em tempo real de operação da bateria, a gente consegue analisar como o meu material muda com a bateria sofrendo processo de carga e descarga.
E quando eu fui para os Estados Unidos, eu esperava algo maior do que isso, mas o que eu encontrei nessa universidade que eu fui foram equipamentos não tão tecnológicos quanto o que a gente possui aqui no Brasil. Isso foi um choque muito grande. Como é que foi esse relacionamento com a parte industrial norte-americana? Você frequentava a fábrica? Você orientava os executores do projeto? Como é que foi essa experiência para você? Foi muito legal trabalhar lá, porque o pessoal, eles são muito acolhedores. Então, assim, se eu tinha alguma dúvida, se eu tinha alguma coisa, eles estavam sempre disponíveis para poder me ajudar e sanar minhas dúvidas. E toda essa parte eu desenvolvi sozinha. Não tinha alguém que eu orientava ou alguém que trabalhava junto comigo. Eu desenvolvi toda essa parte sozinha, desde construção do protótipo até os testes finais. A manufatura toda de teste foi você que fez? Isso, exatamente. Toda a manufatura de testes e construção do protótipo foi eu que fiz. Não tinha construído nada na minha vida desse tipo. Então, assim, foi muito desafiador aprender como fazer isso. E eu voltei com uma bagagem muito grande. E como é que foi? Como é que você estava lá e aí foi anunciado a sua premiação? E aí depois você teve que dar uma palestra em inglês. Obviamente você tinha morado lá, tinha a prática da língua, mas como é que foi fazer isso num evento, num congresso tão importante? Foi bem desafiador, porque assim, falar da palestra em português já é um pouco assim, deixa a gente um pouco nervoso, e em inglês mais ainda. E foi muito engraçado porque, assim, a gente nunca espera que vai ganhar um prêmio. E daí, quando foi anunciado, os ganhadores, eles foram anunciados no telão da área principal da conferência, e quando eu vi meu nome, eu falei, nossa, que legal, né? Eu fiquei muito feliz. Só que o que eu recebi para esse prêmio, em vez de às vezes a gente recebe um certificado ou alguma coisa, para mim, o que eu deveria fazer em relação ao prêmio era dar essa palestra para todo mundo. Então eu falei, nossa, que prêmio de grego, né? Porque a gente eu vou ter que dar uma palestra em inglês para todo mundo. Assim, eu fiquei muito nervosa no início, fiquei bem nervosa, mas eu não sei, eu acho que depois você vai tomando mais confiança, você vai ficando mais tranquilo, mas ainda assim eu fiquei um pouco nervosa. E quando eu recebi o outro prêmio, porque foram 2 prêmios, quando eu recebi o outro prêmio, eu tive que também dar uma mini palestra explicando sobre o meu projeto para todo mundo, porque esse prêmio ele era para mulheres no campo de bateria, então era um público mais limitado, né, voltado para as mulheres dessa área. Eu tive que dar uma palestra explicando e todo mundo riu no início porque a primeira frase que eu comecei é, gente, eu sou tímida. Então, todo mundo já começou a dar risada, mas assim, eu vi que o clima estava bem legal, o pessoal era bem amigável, então no final deu tudo certo. Você tem algum sentimento especial com relação a isso? Quer dizer, você foi lá dar uma palestra para incentivar outras mulheres nesse campo de pesquisa sobre baterias, né? Você tem algum sentimento com relação a isso, de ser uma representante mulher tão jovem nesse mercado? Nossa, é sensacional. Eu acho que é um sentimento que eu não consigo explicar e também é uma responsabilidade muito grande, porque a gente conseguir mostrar o nosso valor, tanto na área acadêmica quanto na área industrial, e ter todo esse reconhecimento é muito importante. É muito importante. Eu acho que é um sentimento que eu não consigo traduzir em palavras, honestamente. É uma coisa que eu acho que é muito relevante, ter esse reconhecimento de nós mulheres que trabalhamos duro, estamos sempre, tanto não na área acadêmica, mas industrial, é bem interessante, é um sentimento muito bom. Bom, e agora? Você terminou o doutorado agora em março de 2024. Quais são os próximos passos que você está planejando aí para a sua carreira? Eu terminei o doutorado e agora eu estou em busca de oportunidades. Estou em busca aberta a oportunidades na área acadêmica, na área industrial. E eu não sei, tentar sempre... Eu gosto muito da área acadêmica, então eu tenho essa coisinha, o meu orientador até brinca comigo que é tipo uma cosquinha que os pesquisadores têm de tentar sempre estar buscando soluções que sejam inovadoras, que possa agregar para a sociedade de alguma maneira. Então, assim, quando eu penso nisso, quando eu penso na área da pesquisa, é uma coisa que até assim, meio que aquece meu coração. Então, eu sempre busco fazer algo que seja bom, que tenha um retorno para a sociedade. Eu acho que a área acadêmica, a área de pesquisa pode me proporcionar isso, tanto também a área industrial também, porque a gente vê soluções práticas. Então, eu estou aberta a todo tipo de oportunidade.
A gente está num momento em que o CNPq lançou um programa para tentar repatriar cérebros, né, trazer pesquisadores que estão no exterior de volta para o Brasil. Você, como recém-formada, você iria para o exterior se chegar uma boa proposta para continuar a sua pesquisa, por exemplo? Eu acredito que eu iria sim. Se eu tivesse uma oportunidade bacana de ir para o exterior, eu acredito que eu iria, mas eu também acho que mais importante do que ir para o exterior, eu acredito que seria importante eles desenvolverem oportunidades para que os pesquisadores continuem no Brasil. E todo esse cérebro, todo esse conhecimento que a gente adquire aqui nas instituições brasileiras possa ser utilizado de uma maneira de volta para a sociedade brasileira. Então, eu acho que deveria ter esse investimento maior, tanto em pesquisa e desenvolvimento, muito legal que o CNPq está fazendo, para poder a gente trazer de volta todo esse retorno para a sociedade aqui no Brasil. Então, eu acho bem interessante. O Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com a nossa primeira atração inédita de 2025. Até lá, gente. Um abraço.